a graça e a paz. Irmãos, a nossa meditação hoje é vencendo o vento contrário. Vencendo o vento contrário. O texto básico se encontra em Mateus 14, do versículo 22 até o 33. Mas por hora, leremos apenas o versículo 24, que diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário naqueles dias, nos dias de Jesus. E nós também estamos vendo e vivendo muitos ventos contrários. Essa pandemia que começou lá na China, ainda era apenas um vírus, aparentemente sem muito perigo. Mas o vento foi trazendo esse vírus, esse mal. Da China foi para o Irã, depois foi para a Europa e agora já está no Brasil. Chegou às grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, mas já está se espalhando por todo o país. E nós estamos apavorados, com medo desse vento contrário. Porque ninguém quer esse vento, ninguém quer esse vírus que está no ar. Mas parece que esse vento está soprando forte contra nós. Esse texto da palavra de Deus nos relata uma situação semelhante à nossa. Diz a palavra que Jesus ficou ali na praia orando, enquanto os discípulos tomaram o barco sozinhos. E eles foram para a sua viagem. Todavia, eles não conseguiam chegar ao seu destino. Por quê? Porque o vento era contrário ao barquinho onde eles estavam. E diz a palavra de Deus que as ondas, a tempestade que estava ali, causada pelo vento, açoitava aquele barco. E os discípulos estavam sofrendo com aquele problema. Quando chega a quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 da manhã até as 6 da manhã, Jesus deixa de orar e vai ao encontro dos seus discípulos. Sem barco. Ele não precisava disso, porque ele foi andando sobre as ondas, andando sobre o mar. Apesar daquele mar estar sofrendo com aquela tempestade. Jesus não tinha problema com isso. Afinal de contas, ele é onipotente, é o Senhor do vento, é o Senhor da tempestade, e até o vento e o mar lhe obedecem. E andando sobre o mar, ele vai ao encontro dos seus discípulos, que não o reconhecem, mas o confundem com um fantasma. E Jesus vai dizer assim: sou eu, não tenham medo. Pedro, que parecia mais corajoso, diz ao Senhor: se é o Senhor, então que eu vá ir contigo, que eu vá ao seu encontro. Jesus Cristo diz: venha. Ele sai do barco e caminha em direção a Jesus. Porém, nessa trajetória, ele começa a reparar a força do vento. E o que é que acontece com ele? Ele afunda.
Ele quase morre afogado. E Jesus estende a mão a ele e o levanta e o repreende. Você é um homem de pequena fé. Por que você tem medo? Ambos entram no barco e a tempestade cessa. O vento acalma quando Jesus entra no barco com Pedro. Eles venceram o vento contrário. E nós também podemos vencer esse vento contrário. Mas como podemos vencer esse vento contrário? Esse texto da palavra de Deus nos mostra como devemos esperar a vitória contra esse vento contrário. Vencer o vento contrário sem Jesus no barco é impossível. É o que nós vemos nesse texto. As pessoas estão apavoradas, estão cheias de receio, ninguém sabe o que fazer. Mas nós sabemos. Por quê? Será que os poderosos, os políticos e até mesmo os médicos confiam no Senhor? Será que Jesus está na direção? Porque na época das campanhas políticas, os políticos sempre falam em Deus, falam em Jesus, mas agora não falam. Não vou aqui questionar a questão política, não. Mas o fato é que, quando Jesus não está no barco, não apenas numa situação como esta, mas em todas as situações. Porque é certo que essa tempestade, esse vento contrário vai passar um dia, mas virão outros. Assim como vieram outros ventos contrários antes dessa pandemia. Por que as pessoas são derrotadas? Por que as pessoas não vencem o vento contrário? Porque Jesus não está no barco. Olha o texto. Eles embarcaram sem Jesus. E Jesus está no barco seu. Jesus tem dirigido a sua vida. Quando você sai em viagem, quando você decide fazer um empreendimento, tem um projeto, um sonho, será que Jesus está à frente? Será que você ora? Será que você pede a direção de Deus? Por que você não vence os ventos contrários, as adversidades? Porque Jesus não está no barco. Agora, quando Jesus está no barco, nós podemos vencer. Certifique se Jesus está no barco. Todos nós estamos na casa. Será que Jesus está na nossa casa? Segunda coisa que nós temos que observar aqui. Espere. Tenha paciência. Espere que no tempo certo, Jesus virá ao seu encontro. Espere. Porque no tempo certo, Jesus virá ao seu encontro para acalmar a sua tempestade. Para fazer com que o vento contrário cesse. É o que nós observamos nesse texto. Jesus ficou desde o cair da tarde até a quarta vigília da noite, ou seja, Jesus ficou horas e horas naquela praia orando. Mas no tempo certo, quando ele determinou, agora eu vou deixar de orar e eu vou ao encontro dos meus discípulos. E foi o que ele fez. Jesus, ele nunca demora, ele sempre age na hora certa. Ele sempre vem ao nosso encontro na hora exata. Jesus não chega atrasado. Há um ditado que fala que Deus tarda, mas não falha. Deus não falha e Deus também não tarda. Ele sempre age no tempo certo. Nós é que somos precipitados. Nós é que queremos as coisas na nossa hora e não na hora de Jesus. E Jesus tem a hora certa. Jesus tem a hora certa. Porque muitas vezes nós achamos que Jesus não está do nosso lado, mas ele nunca deixou de estar do nosso lado. E ele age no tempo certo. Muitos
quando aquela menina, a filha de Jairo, morreu e o velório já estava sendo realizado, muitos já estavam chorando, muitos devem ter pensado, Jesus não atendeu Jairo e a menina morreu. Jesus, ele demorou, e quando Jesus entra na casa, muita gente até riu, dizendo que ele chegou na hora atrasada, Jesus está atrasado. Não, Jesus nunca chega atrasado. Ele esperou a menina falecer porque ele não queria apenas curar aquela menina, mas ele, que é a ressurreição e a vida, queria ressuscitá-la, queria um milagre maior. A mesma coisa ocorreu com Lázaro. Quando Lázaro já estava morto há 4 dias e já cheirava mal, Jesus foi naquele sepulcro, mandou a pedra ser removida e Jesus ressuscita aquele homem que era o seu amigo Lázaro. Quantos que devem ter dito? Até mesmo as próprias irmãs de Jesus falaram assim, se o Senhor tivesse chegado antes, ele teria sido curado. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus nunca chega atrasado. Eu não sei quanto tempo vai durar esse mal, mas eu sei de uma coisa, Jesus vai agir no tempo certo. Espere, tenha paciência, porque Jesus virá ao seu encontro. Você vai falar, o que está fazendo Jesus nessa hora? Jesus está intercedendo por você. Onde está Jesus? Está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Por que nós oramos em nome de Jesus? Por quê? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, que compadece nas nossas fraquezas. Cada oração que nós fazemos, Jesus roga ao Pai. Jesus intercede junto ao Pai. Como fazia os sacerdotes do Antigo Testamento, que prefiguravam a própria figura de Jesus, o nosso mediador. O que Jesus está fazendo nessa hora? Está ouvindo as suas orações e está intercedendo por você junto ao Pai. Quando Jesus Cristo ficou orando, você acha que Jesus Cristo orou só por Ele mesmo? Só pelos seus problemas? Será que você acha que Jesus, que lá na cruz intercedeu até mesmo pelos seus inimigos, ele como um ser, ou o próprio Deus onisciente, não sabia o que os discípulos estavam enfrentando? E não orou por eles na praia? Com toda certeza. Você acha que Jesus está alheio à sua situação? Não, no tempo certo ele virá para resolver o seu problema, para que você possa vencer o vento contrário. Mas caminhando um pouco mais, nós podemos observar o seguinte, para que você possa vencer o vento contrário, é necessário que você tenha uma visão clara de Jesus. As pessoas pensam que conhecem Jesus, mas muitas vezes o Jesus delas é aquele Jesus distante, é aquela figura sofrida. Ou às vezes as pessoas acham que conhecem Jesus, mas não conhecem de fato. Se você perguntar quem é Jesus para as pessoas, como o próprio Jesus falou ali aos seus discípulos uma vez, muita gente vai falar, é um grande poeta, um grande homem e tal, mas não tem uma visão clara de Jesus. O Jesus que cura, o Jesus que restaura, o Jesus que cessa o vento, o Jesus que acalma a tempestade, o Jesus que restaura, o Jesus que está do nosso lado, o Jesus que vem ao nosso encontro. E aqui nós vamos ver que os próprios discípulos, talvez por causa da madrugada, ou por causa do medo do vento contrário, eles não reconheceram Jesus, não tiveram uma visão clara de Jesus e o confundiram com o fantasma. E nós podemos observar hoje que esse fantasma da pandemia tem assombrado as pessoas, e é certo que aqueles discípulos, como diz o próprio texto, foram tomados pelo medo, e hoje as pessoas estão sendo tomadas pelo medo, porque não tem uma visão clara de quem tem o controle de todas as coisas, que é Jesus. As pessoas não conhecem e não reconhecem Jesus, até mesmo aqueles que se dizem crentes. Quantos que eu já vi, que dizem ser crentes, pregadores da palavra de Deus, mas nesse momento de dificuldade, nesse momento são tomados pelo pânico, são assombrados por esse mal. Irmão, não tema o mal. Jesus está chegando.
E ele virá ao seu encontro. Ele não é um fantasma. E é interessante que as pessoas muitas vezes sempre dão mais ênfase à má notícia do que à boa notícia. As pessoas preferem, como os discípulos, que preferiram acreditar que aquele que estava vindo ao encontro deles era um fantasma e não o próprio Jesus. Em que você confia? No mal? Quem vai vencer essa luta? Jesus ou o vírus? Jesus ou o fantasma? Creia em Jesus. E você não terá medo de fantasma e nem de outra coisa. Você vencerá esse mal, esse vento contrário. Como vencer o vento contrário? Sim, nós podemos vencer o vento contrário. Nós vencemos o vento contrário quando nós ouvimos a palavra de Jesus. É o que nós observamos no versículo 7, ele diz 3 coisas aqui. Quando os discípulos estavam tomados pelo medo e não reconheceram Jesus. O que ele diz? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você pode conferir na palavra de Deus. Primeira coisa que ele diz é tende bom ânimo. Se você observar, era a palavra predileta de Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus Cristo disse ao paralítico? Tende bom ânimo, estão perdoados os teus pecados, e para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta, toma o teu leito e anda. E o paralítico levantou e teve os seus pecados perdoados. Sempre Jesus Cristo vai dizer, tende bom ânimo. No original essa palavra é o verbo tarsel, que está no modo imperativo. Aliás, ele é só usado nesse modo. Por quê? Porque no original significa muito mais que bom ânimo, significa não desanime, não caia, tenha coragem, tenha ousadia. E é isso que nós precisamos nessa hora. O mal está aí, o vento é contrário, ele está açoitando o nosso barquinho. Mas Jesus está dizendo para você, tenha coragem. O que Deus disse para Josué? Ser corajoso e forte, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo. Jesus está conosco, e é isso que ele diz na segunda palavra, sou eu. Você não está sozinho para enfrentar esse vento contrário. Você está com Jesus, e ele está dizendo, sou eu, o Rei dos Reis, o Sol da Justiça, que traz salvação em suas asas, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Jesus está dizendo para você, obedeça a sua palavra, ouça essa palavra, que essa palavra caia bem fundo no teu coração para você vencer o mal, o vento contrário. E a última palavra que ele diz é não temas. Se você observar, incontáveis vezes, Jesus e o próprio Deus diz a nós na sua palavra, não temais, não temas porque eu sou contigo, diz a palavra do Senhor. Não tenha medo. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Obedeça a palavra, ouça a palavra e confie na palavra de Jesus que você vai vencer todo o vento contrário. Caminhando um pouco mais, nós podemos observar o seguinte. Você nunca vencerá o vento contrário se você reparar na sua força. Se você olhar para a força do vento, se você observar o poder do mal, o poder da epidemia, o poder do vírus, você nunca vai vencer. Mas se você olhar para Jesus, você vai vencer. O que Pedro disse? Senhor, se fosse o Senhor que vem ao nosso encontro, então, que eu venha ter contigo sobre as ondas. E Jesus Cristo disse, vem pisar sobre as ondas, vem andar sobre essa tempestade, vem vencer essa tempestade. E Pedro foi. Quando ele olhava para Jesus, ele estava firme. Aí ele começou a reparar na força do vento e o que aconteceu? Ele afundou. Você sabe por que muitas vezes o povo de Deus afunda? Sabe por que muitas vezes o povo de Deus é vencido pelo mal? Porque ele fica dando muito mais valor no mal do que naquele que vence o mal. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus nunca vai ser maior que Satanás. Deus nunca vai ser menor que Satanás, melhor dizendo.
Deus sempre é maior, Deus sempre venceu Satanás, Deus nunca vai ser derrotado por nenhum mal, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E é o que nós vamos ver aqui. Não repare a força do vento, não repare o tamanho do seu problema. Porque Davi derrotou o gigante Golias? Porque enquanto tantos estavam medindo o tamanho do Golias, quase 3 metros de altura, enquanto tantos estavam tomados pelo pavor daquele gigante, Davi não olhou para o gigante, Davi olhou para o Deus que derrota o gigante. Irmão, se você olhar para os seus problemas, você nunca vai vencê-los. Se você olhar para Jesus, você sempre vai vencer o vento contrário. Mas caminhando um pouco mais, ainda associado a esse ponto, você vai vencer o vento contrário com fé. O que Jesus Cristo disse para Pedro? Homem de pequena fé, por que você tem medo? O mesmo ele disse quando ele acalmou aquela tempestade, os discípulos viram que ele dormia, foram acordá-lo para que ele pudesse então acalmar a tempestade. O que Jesus Cristo repreendeu o vento, repreendeu o mar, mas repreendeu também a pouca fé dos seus discípulos. Quem é Jesus? É aquele que repreende o vento, repreende o mar, mas se você tiver pouca fé, ele vai te repreender também, porque você está errado. Você tem que ter fé, uma fé inabalável. Que é essa fé? Irmão, se o seu problema é grande, a sua fé tem que ser gigante. Se o seu problema é gigante, você deve crer naquele que é o Deus do infinito. Nunca o nosso problema pode ser maior que a nossa fé. Porque o justo viverá pela sua fé. Outra coisa que nós observamos aqui. Você vai vencer o mal. Você vai vencer o vento contrário. Porque Jesus vai te tomar pela mão. Quando Pedro estava quase afundando, quase morrendo afogado, Jesus estende a mão a ele e o toma pela mão e o levanta. A mão do Senhor não está encolhida. Em tempos em que nós não podemos dar um abraço, nem mesmo apertar a mão do nosso amigo e irmão, tem uma mão que está estendida para você. E é a mão de Deus. Deixa Ele segurar bem na sua mão. Como diz o hino, com a tua mão segura bem a minha. Deixa Ele te levantar. O Senhor é que vai nos tirar desse vento contrário. O Senhor é que nos vai livrar desse mal. Você deixa Deus segurar bem, firme na tua mão. E te salvar desse mal. E te dar a vitória. E finalmente, meu amado irmão e amada irmã, concluindo a nossa meditação hoje, você vai vencer o mal. Você vai vencer o vento contrário. Porque quando Jesus entra no barco, cessa a tempestade. Acalma o vento. É o que nós observamos nesse texto. O que diz o texto? Jesus tomou Pedro pela mão, ambos entraram no barco, e o que aconteceu? Imediatamente cessou a tempestade. O vento bravo, o vento temeroso se tornou uma brisa, porque Jesus cessou o vento. Esse vento contrário vai passar. Mas para que ele passe, Jesus tem que estar no barco. Como esse texto começa? Começa com os discípulos tomando o barco sem Jesus.
por isso sofreram grandes adversidades. Como esse texto termina? Com Jesus entrando no barco e a tempestade foi acalmada imediatamente. Jesus está no teu barco? Você quer vencer o vento contrário? Então siga essas preciosas lições que Jesus, na sua palavra, deixa a cada um de nós. Venceremos o vento contrário com Jesus. Fique na paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.